Ei, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa que é feito em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje, com muita alegria, a gente está recebendo o presidente da Fundação Clóvis Salgado, o Sérgio Rodrigo Reis. Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Ó, gente, eu que agradeço. Sérgio Rodrigo Reis, para nós aqui é Serginho, porque o Serginho trabalhou aqui no jornal Estado de Minas, repórter de cultura. Então, para nós é uma alegria em dobro te receber aqui, viu? Obrigado pela sua presença, também, por ter aceitado o nosso convite. É uma casa espetacular que eu guardo no meu coração e as melhores lembranças eu tenho da convivência com os colegas, da construção que foi feita aqui. O pessoal tem muita saudade sua aqui, né? E eu também. Mas você agora, brilhantemente à frente da Fundação, né? Serginho, a gente percebe que, assim, nos últimos anos, quem acompanha a produção cultural, né, cultural de Belo Horizonte, houve uma abertura maior da instituição para o grande público, né? É verdade? É verdade, é proposital. Esse sentimento é verdadeiro? Esse sentimento verdadeiro. É proposital, é uma política pública de fazer um Palácio das Artes para todas as artes e para todas as pessoas, porque não era. Era um Palácio das Artes para as artes eruditas e para um público mais seleto. E o que a gente começou a perceber, sobretudo depois da pandemia, que o público tradicional que ia às nossas produções, ele começou a não ir mais. Ele se acostumou no mundo virtual e aí a gente começou a ter a casa vazia. Então, ou a gente virava a chave, conversava com a vida cotidiana que estava se organizando de uma forma diferente do lado de fora e buscava novos públicos, ou então a gente ia ficar cada vez mais relegado a um nicho específico, entendeu? A gente optou por correr risco. Conta os segredos disso, porque como é que se faz essa transição? Porque talvez eu esteja enganado, mas o que eu percebo, a programação da Fundação continua sendo uma programação de nível cultural alto, digamos, né? Quando a gente fala dessas coisas. Ainda temos óperas, enfim, coisas que não são extremamente populares, digamos assim. Como é que foi esse trabalho? Na verdade, essas produções que você tem dito, elas nasceram na essência do popular. A ópera, por exemplo, ela nasceu para comunicar para o grande público. Só que ao longo do tempo ela foi se distanciando e hoje, na maioria dos lugares, é uma produção para pouca gente, para os iniciados, para quem realmente entende tudo aquilo que está se passando ali e tem paciência para ficar 2, 3, até 4 horas dentro de um teatro para assistir aquele momento que é a união de todas as artes. Ópera nada mais é do que isso. Então, ópera, por exemplo, o que a gente fez? Nós buscamos uma linguagem que pudesse permitir com que novos públicos se interessassem. Então, como é que a gente fez isso? Nós passamos a tratar, inspirada em Minas Gerais, a gente começou a criar títulos exclusivos, não só e passamos a fazer não só os clássicos, mas também esses títulos originais. O Matraga é um? Matraga é um. Ah, pois é, o Chico Lobo esteve com a gente aqui, foi uma entrevista deliciosa. Nós começamos com uma homenagem ao Ciclo do Ouro, que foi Aleijadinho. Aí as óperas sempre, nessa nova fase, elas sempre acontecem no cenário real, por exemplo, Aleijadinho Ouro Preto, e na sequência, no Grande Teatro Palácio das Artes, um outro espetáculo inspirado naquele, que se complementam. E aí a gente fomenta o turismo e também uma peculiaridade de Minas Gerais. Fizemos com Aleijadinho o Ciclo do Ouro, o Ciclo do Sertão com Matraga, inspirado na obra do Guimarães Rosa, nós fizemos na Gruta de Maquiné e na sequência no Grande Teatro. Cara, na Gruta deve ter sido... Porque a história, a hora e a vez de Augusto Matraga, a virada de chave, a virada da história acontece dentro de uma gruta. Na verdade, é uma história de resiliência, um matuto que é a maldade encarnada nele, e por uma situação que eu não vou contar qual é, para aguçar todo mundo a ler o livro e também assistir de novo Matraga. Vai ter Matraga, né? Vai ter Matraga. Quando Esse ano a gente volta em maio, por causa do grande sucesso. Ele muda radicalmente de vida e aí assistam a ópera e leiam um livro. Né? E depois nós fizemos ano passado, também para celebrar o outro ciclo importante da cultura de Minas Gerais, que é a fé e a devoção, nós fizemos Devoção no Santuário de Congonhas e no Grande Teatro, outro grande sucesso. E agora a gente prepara uma inspirada no ciclo do Diamante, que é Chica da Silva. Então nós encontramos um nicho diferente, não tem nenhum outro teatro no Brasil fazendo isso, nenhuma outra instituição fazendo isso, para renovar o gênero da ópera e promover aquilo que a gente é,
promover a nossa cultura, a nossa identidade, aquilo que nós somos diferente do outro. Então, você me perguntou qual que é a virada de chave. É justamente essa, a gente passou a valorizar aquilo que nós somos, aquilo que caracteriza esse povo em relação ao outro, e com esse ativo a gente tem feito a diferença. Mas quando a gente chegou, tivemos muita dificuldade. A gente tinha vergonha do nosso sotaque, a gente achava que o que vinha de fora era melhor do que o daqui. Infelizmente, a gente tem esse complexo de inferioridade. Mas nós precisamos mudar, a gente precisa ser protagonista dos nossos processos. E a gente tem conseguido, com muita luta, mostrar que não tem problema nenhum as coisas que vêm de fora, são maravilhosas e tudo, mas a gente também precisa ser protagonista do tempo da gente. Ainda mais em Minas, né? Vamos combinar, né? Era raro a gente ter... É que tem uma coisa engraçada, né? Às vezes as pessoas acham, usando o jargão, acham meio mico essa coisa de ter orgulho do que é nosso, né? Não tinha essa coisa? Total. Assim, de que achar isso era uma coisa meio brega, meio careta. Do nosso sotaque, quando, do jeito na verdade, que a gente é. Ué, se a gente não valorizar o que a gente é, quem que vai valorizar? Né? Sem dúvida. E tem dado muito certo, bem, né? Assim, as pessoas têm se reconhecido, a gente voltou a ter casa cheia, mas também a gente desenvolveu uma tecnologia para isso, porque hoje o público não vem mais de forma espontânea em lugar nenhum. Hoje você tem que envolvê-lo, você tem toda uma estratégia para chegar no dia quando a casa abre, quando o espetáculo acontece, ela está cheia. Isso é o quê? Redes sociais e outras estratégias? Passa por muitas estratégias, que o mundo virtual faz parte, mas também envolvimento, marketing de guerrilha, e agora a gente vai começar a usar muito fortemente a inteligência artificial, para a gente ter indicadores do presente, indicadores atuais, assim, quase que ao vivo, do comportamento da cidade, do comportamento do público, porque ele muda muito, né? Então, o que ele quer ver hoje, ele não quer ver amanhã. Então, assim, a gente tem que entender muito esses mecanismos para poder oferecer aquilo que o povo quer. Serginho, quando a gente fala Fundação Clóvis Salgado, de cara as pessoas pensam no Palácio das Artes, mas na verdade a Fundação é um complexo de instituições, vamos dizer assim? Ela é hoje o maior complexo cultural do Brasil, talvez o maior complexo cultural da América Latina. Não existe nenhum lugar igual à Fundação Clóvis Salgado. Rapaz. A gente tem uma escola para 2.000 estudantes, com vestibular mais concorrido que a medicina. Não é vestibular, é um teste, é um concurso, mas é tão concorrido quanto, para todas as áreas da produção artística, de quem está na frente, dos atores, até quem está no que a gente chama de chão de fábrica, quem está lá batalhando para trabalhar a iluminação, o cenário, o figurino. Então, tem toda essa rede de conhecimento. Nós também temos corpos artísticos estáveis, que é a Orquestra Sinfônica, Coral Lírico de Minas Gerais e a Companhia de Dança. Temos também, somos os maiores produtores de mostras de cinema, temos o Cine Humberto Mauro, que é o nosso grande cineclube aqui em Minas Gerais. Somos os maiores produtores de exposição. A Fundação também tem uma fábrica de cenários e figurinos que movimenta todos esses bastidores. Nós produzimos tudo. E há 3 anos a gente assumiu um grande desafio, que foi a virada de chave aí, que foi o Circuito Liberdade. Pois é. Não bastasse toda a complexidade do Palácio das Artes. E como é que está sendo essa experiência? O circuito, ele é uma rede de equipamentos culturais que está localizada no limite da Avenida do Contorno. A Avenida do Contorno é uma avenida que tem aqui em Belo Horizonte, que circula a cidade como um todo, que é o limite da cidade planejada. Então, dentro dessa avenida, tem vários equipamentos culturais que integram esse circuito. E fica um equipamento dando força para o outro, complementando a programação do outro, divulgando o outro, numa grande rede colaborativa que promove em sinergia vários eventos ao longo do ano. O Carnaval, por exemplo, que a gente vai ter agora, estamos em pleno Carnaval. O Carnaval, por exemplo, é um grande momento que está todo mundo celebrando aí essa festa da folia, da alegria que toma conta do país. Hoje tem espetáculo importante, hoje tem importante. Hoje é o Baile das Artes. Né? Os artistas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, eles fazem a campanha de popularização e ao final, por causa do êxito da campanha, isso já há muitos anos, eles celebram aí esse baile, né? Então, um baile caricato, como aqueles famosos, todo mundo vai fantasiado, é muito divertido.
E esse ano com o diferencial de ser no Palácio das Artes, logo no foyer do Palácio das Artes, são todos convidados. Mas é só para os artistas ou... Não. Qualquer pessoa pode ir? Tem que retirar o ingresso. Dá tempo ainda? Tem que olhar lá no site para ver se ainda tem vaga. Mas deve, né? Enfim, coloque a fantasia e vamos aproveitar aí o Baile das Artes, que vai ser muito divertido. Vai ser uma homenagem ao Pedro Paulo Cava, essa edição. Grande diretor, já esteve aqui com a gente, diretor. Aqui no Em Minas também. Vamos fazer um intervalo, Serginho? Vamos lá. Um instantinho só, a gente já volta, tá bom? Gente, estamos de volta com o Em Minas. Hoje estamos conversando com o presidente da Fundação Clóvis Salgado, o Sérgio Reis. Serginho, que produções a Fundação está planejando ou já tem na programação de 2025? Tem muita coisa nova aí? Muita coisa vindo por aí. A gente tem um desafio grande, sempre renovar a programação da orquestra, né? Então, vamos fazer agora 2 concertos especiais de carnaval, um no Grande Teatro e outro em área externa, nas nossas Vias das Artes, que vai ser ali na Avenida Brasil. E temos uma programação intensa aí esse ano com os maiores artistas para celebrar a música erudita aí nas várias facetas. Temos que também. Pode contar aí? A gente vai ter, por exemplo, vamos voltar com a Matraga, que eu já falei aqui, Isso. que a orquestra está preparando, que é um grande espetáculo inspirado na obra do Guimarães Rosa. A gente também vai ter, ao longo do ano, homenagem às mulheres, homenagem à afromineridade, vamos fazer agora a Carmina Burana. Então, a gente sempre faz essa mescla entre o repertório mais popular e o repertório mais erudito. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, ela é hoje a orquestra mais eclética que a gente tem aqui em Minas Gerais, que ela vai da ópera até o popular, entendeu? Passando pelo erudito. Então, é uma orquestra muito dinâmica e que permite com que as pessoas possam se iniciar aí nesse mundo da música erudita. As pessoas, elas acham, eu ouço muito falar assim, a música clássica é chato, música erudita não é para mim e tal, mas elas esquecem que a gente ouve música clássica e música erudita o tempo todo, porque a gente está com o celular na mão, aqui, esse barulhinho que você ouve é orquestra, é música erudita, as trilhas do cinema, música erudita, música né, feita ali com orquestra. Então, assim, a gente tem uma programação intensa pela frente, uma programação em diálogo, por exemplo, com cinema, vamos ter música de cinema com orquestra. A gente vai ter esse ano uma grande homenagem ao Grande Otelo. Exibindo o filme e a orquestra tocando ao vivo? Tocando ao vivo. Isso é maravilhoso. É um espetáculo. Assim. É sensacional. E apostas da Companhia de Dança também. A Companhia de Dança, ela fez um espetáculo lindo inspirado no Vale de Jequitinhonha. E esse ano a gente vai ao Vale, devolver ao Vale todo o carinho que a gente recebeu e levar o espetáculo para a comunidade, para as cidades que nos inspirou, o Vale. Então, assim, vai ser um ano muito rico da Fundação. E é um ano que a gente vai encurtar ele um pouco, porque em outubro a gente inicia um grande passo na Fundação Clóvis Salgado, que é uma grande reforma que a gente vai passar no complexo para modernizar tudo aquilo. A última foi há 30 anos, quando o teatro pegou fogo. Pegou fogo, eu lembro. Nem todo mundo lembra, porque, enfim, tem uma geração aí. Então, a gente tem que pensar que é um lugar muito usado, todo dia muita gente passando, muita gente usando. E aí ele precisa dessa atualização, precisa de voltar a ser competitivo no mercado. Ele virou um teatro caro de produzir, porque as pessoas têm que colocar todos os equipamentos lá dentro, porque os de lá ficaram obsoletos. Então, isso acaba encarecendo a produção e fazendo com que a gente não comporte, por exemplo, espetáculo de teatro, porque a conta não fecha. Tá? Acabou sendo um teatro direcionado para grandes eventos populares, porque ali eles conseguem um recurso mais fácil. Então, o objetivo nosso é voltar a ter condição de receber espetáculos de todas as vertentes, porque aí, com ele mais modernizado, o custo vai ser menor.
entendeu? E aí vou possibilitar essa troca maior. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso, que você estava descrevendo, né, essa arrancada que a Fundação deu, mas é inevitável a gente esbarrar nesse assunto, que é a questão do dinheiro, né? Esse movimento de aumento do público e tudo resultou em mais dinheiro também, ou as verbas ainda estão difíceis, assim? Como é que está o financiamento das produções? Não é fácil, bem, assim, o governo do estado, ele tem feito todo o esforço para manter a operação funcionando, mas parte da operação também depende do gestor, depende da instituição, de buscar essas parcerias e de buscar também possibilidades de negócio para que a operação feche, para que a conta feche. Então, assim, todos os anos é um enorme desafio e aconteceu um fenômeno nos últimos tempos que o recurso foi democratizado, só que ele não aumentou. Então, a gente falou muito na democratização do recurso, democratizou, só que a gente tinha um pedaço, agora a gente tem uma lasquinha. Então, a gente tem que ser muito mais criativo para que a operação funcione. O que aconteceu foi que isso tem nos provocado a buscar novos negócios para fazer com que a gente possa movimentar toda essa equação. Esse cronograma de reformas, como é que vai ser? O Palácio das Artes, por exemplo, fica fechado muito tempo? Como é que... Nós já estamos, a gente já está em reforma. Nós fizemos um grande projeto de... Não do teatro, né? Não, vou te explicar. Nós já fizemos um grande diagnóstico de todo o complexo. Todo o complexo da Fundação Clóvis Salgado. Okay. Nós fizemos também um levantamento planealtimétrico, que é como se fosse um escaneamento de todo aquele complexo, que gerou mais de 100 pranchas eletrônicas, negócio de altíssima qualidade, altíssima tecnologia, que vai permitir com que a gente tome a decisão correta. E nesse momento a gente acabou de concluir os projetos da primeira fase, que vai contemplar a entrada do Palácio das Artes, o foyer do Palácio das Artes e o grande teatro, que vai ser a nossa primeira grande entrega, vai ser essa. E a partir de outubro a gente entra, se tudo der certo, com a obra física, aí fazendo toda a atualização necessária para dar mais conforto, para a questão de acessibilidade. A gente tem que lembrar que a legislação de acessibilidade ela é nova. A maioria dos espaços historicamente não tem, falando, né? Não tem acessibilidade. Não tem mesmo. Então, a ideia é que a gente seja um espaço de plena acessibilidade, moderno, que a gente possa competir com o mercado e vai ficar lindo, vai ser um negócio espetacular. Mas só para eu entender, nós estamos falando só da unidade ali do Palácio das Artes ou nós estamos falando de todo o complexo da Fundação? Nós estamos falando do Palácio das Artes. Do Palácio das Artes. Tá. Porque é muita coisa. É um negócio seria uma loucura, né? Nos próximos anos a gente vai ter que enfrentar essas reformas, né, necessárias. E o calendário cultural, então, obviamente, vai ficar prejudicado, digamos assim. Na verdade, nós vamos ter uma interrupção. Não, a gente vai virar a chave. Ah, é? Todo desafio que aparece para a gente vira um estímulo para a criatividade. Então, a ideia é que a gente ocupe outros lugares, fazendo com que a orquestra experimente outros palcos, que a gente trabalhe ali o foyer de forma diferente para abrigar as nossas produções. Então, a cada desafio vira um elemento novo para a gente criar algo diferente. A propósito, esse dilema da orquestra sinfônica, ele é histórico, né? Assim, a dificuldade de se manter e tudo. Como é que está essa situação? É difícil, Beni, porque assim, eles são funcionários públicos e o Estado ele não tem já há algum tempo feito o concurso por causa do limite prudencial do Estado. E a orquestra ela não pode funcionar sem aquele número exato. Então, a cada pessoa que se aposenta, fica um a menos, a gente tem que contratar um para substituir, entende? E é concurso público, né? Deveria ser concurso público. Como o Estado não pode fazer concurso público por causa do limite ali que extrapolou os 50% que poderia, então ele está nesse nível aqui, a gente fica guardando um concurso público para recompor. Enquanto isso, a gente vai compondo com músicos contratados. Isso resolve a situação momentaneamente, mas artisticamente é complicado, porque não forma aquele grupo, entendeu? Coeso. Então, essa situação causa uma descontinuidade e que realmente prejudica a orquestra como um todo. Mas a situação, o governo está preocupado, o secretário Leônidas Oliveira está muito preocupado, o secretário de Estado de Cultura e Turismo preocupado com essa situação, e a gente está buscando aí alternativas para superar isso. Esse é um problema histórico, não é de agora,
ele vem desde lá do início, quando se criou a Filarmônica, ficou Sinfônica, Filarmônica, enfim. Vem desde essa época e é um desafio constante, né? Mas o fato que a parte que nos cabe, que é a questão artística, a orquestra hoje está num nível que eu não conheço na minha história aí da militância cultural, que já vem de muito tempo, uma fase tão produtiva, tão rica e de tanta sintonia com o público como agora. Quando eu cheguei, os nossos concertos estavam com 100, 200, 300 pessoas. Hoje temos casa lotada. Agora é lotada. Né? Lotada. Agora o público disputa os nossos ingressos. Então a gente saiu de um lugar que as pessoas estavam com desinteresse para um lugar de objeto de desejo, com muito trabalho, como maestra, primeira maestra mulher do Brasil aí. Então, assim, a gente tem, graças a Deus, conseguido conquistar muita coisa. Serginho, quero agradecer a sua presença aqui na TV Alterosa. Muito obrigado. Mas como a gente já combinou lá no início, nosso papo vai continuar lá no YouTube do Portal Uai, pode ser? Tudo certo. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. A gente tem um novo encontro no sábado que vem, mas já acessa aí youtube.com/portaluai para você continuar acompanhando essa delícia de conversa com o Sérgio Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado. Um abraço, tchau, até semana que vem.